Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, quarta dia que a gente responde a alguma dúvida de alguma das pessoas que são nossas assinantes, que mandam e-mail e etc, e que eu acho interessante. E hoje eu vou responder a dúvida de uma pessoa muito querida, da Débora Toledo, que inclusive fez live com a gente semana passada aqui falando sobre a questão do governo, da Câmara dos Deputados e etc. E ela me perguntou, né, até postou lá no Instagram, se esse boom das empresas tech, né, nos IPOs, se é muito otimismo ou se tem algum fundamento por trás. E aí eu vou aproveitar esse vídeo de hoje para responder sobre isso. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Bom, gente, o que chamou muita atenção das pessoas é ver a Mosaico, que foi precificada no IPO lá R$ 18, R$ 19, fechar na máxima na sexta-feira a 30 e poucos reais, e agora que eu estou gravando aqui, a R$ 42,38. Então, quer dizer, a empresa já subiu mais do que 100% em todo esse período, né? Em 2 dias, 3 dias de negociação, a empresa já subiu 100%. Então, o cara pensa assim, para que eu vou investir em Itaúsa, que vai demorar talvez 5, 6 anos para crescer 100%, se eu posso investir num IPO de uma empresa tech e ganhar 100%, em 2 dias. Né? A grande questão é, o IPO da Mosaico, ele teve um rateio de 1% só, então a pessoa que botou R$ 3.000 levou talvez uma ação. Né? A pessoa que botou R$ 100.000 levou R$ 1.500 se ela botou 100 lockup. Né? E, enfim, se a pessoa comprou no dia seguinte, ela já comprou no preço de abertura, já foi muito maior, já foi R$ 31, R$ 32. Essa pessoa só tem 30%. Então, o gráfico ele só fica bonito, que ganhou mais do que 100%, mas quem conseguiu realmente usufruir disso foram poucas pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que leva algumas pessoas a terem medo com relação desses IPOs é o que aconteceu na Nasdaq, né? Lá atrás, quando ainda estava começando na Bolsa no ano de 2000, você tinha muitas empresas abrindo capital. E o que aconteceu com essas empresas? Muitas delas faliram. A gente teve uma alta aqui bastante forte no último ano, a Nasdaq chegou a 5.000 pontos, e você pode ver aqui que ela demorou exatos 14 anos para voltar para o mesmo patamar de 5.000 pontos. Foi só em 2014 que ela voltou. O índice caiu 76%, chegou a ser cotado aqui a 1.200 pontos, 1 ou 2 anos depois, em 2012. A grande questão é que, por que é diferente esse período atual da Bovespa, da B3, para esse período da Nasdaq? A Nasdaq, naquela época, tinha muitas empresas com uma ótima ideia, com uma sede pequenininha, cheia de caixote e uma ideia muito brilhante, assim. Eram empresas pré-operacionais, empresas que não tinham receitas, tá? Então, esse tipo de empresa era muito mais fadada ao fracasso. Quer dizer, uma empresa dessa que tinha uma salinha, uma ideia, valia US$ 1 bilhão lá atrás, há 20 anos atrás. Por quê? Porque o tech iria crescer muito. A mesma coisa que a gente vê hoje. Tá? Qual é a grande diferença? As empresas que estão abrindo capital são empresas que já têm clientes, são empresas que já têm receita, são empresas que já têm geração de caixa, algumas têm lucro, outras não têm lucro, mas enfim, elas já têm um negócio montado que, enfim, atrai pessoas. Agora, gerar rentabilidade acima disso, aí é questão da gestão. Claro que elas estão mais caras do que uma empresa de energia, uma empresa de saneamento, até mesmo uma empresa de varejo, porque esse setor tem um potencial de crescimento maior. E eu vou mostrar aqui alguns dados de empresas que já abriram há algum tempo, porque aí você tem uma ideia melhor do potencial de crescimento. A única coisa que eu quero falar antes é, primeiro, fazer um meia-culpa minha. Eu vou mostrar o Banco Inter como um exemplo de sucesso e eu fui o cara que mais falei mal do Banco Inter lá atrás. Então, quer dizer, o potencial de crescimento do Banco Inter me ensinou muito.
Inclusive, hoje eu tento trazer isso aqui para o pessoal que toca a parte estratégica do Dica de hoje. É um dos cases que eu mais observo, é o do próprio Banco Inter pro Dica de hoje, não para recomendar a ação, porque ela é cara, mas pro próprio Dica de hoje, né? Porque acaba sendo uma empresa também de tech, né? O próprio Dica de hoje. E outra coisa que eu queria aproveitar e falar também é que uma empresa tradicional que produz um produto, imagina um carro, um parafuso, celulose, minério de ferro, petróleo, etc. Para essa empresa crescer, ela tem que construir uma fábrica toda nova. Né? Sei lá, Randon chegou no máximo, ela produz lá 130 implementos rodoviários por dia. Se ela quiser passar para 180 implementos rodoviários, não tem como ela fazer nessa fábrica. Ela tem que criar uma fábrica nova, isso demora, isso gasta dinheiro e etc. Estou dando o exemplo da Randon porque eu já visitei a fábrica deles. Eu sei que estava no limite lá de capacidade operacional. Então, esse é o racional. Tá, das empresas normais, vamos dizer assim, das empresas do século XX. A empresa do século XXI Tech, você não tem limite de crescimento. Tudo bem, você pode ter um limite na quantidade de população do país, aí você pode crescer para o mundo, talvez na quantidade de população do mundo. Tá? Esse aqui é o grande racional. Então, eu vou pegar aqui algumas planilhas agora, tá? Vou pegar aqui do Banco Inter, por exemplo. Tá? Vamos pegar aqui alguns indicadores de conta digital do Banco Inter. Olha só que impressionante. O Banco Inter abriu lá atrás em 2017. Em 2016 ele tinha 80 mil contas. Cara, no quarto trimestre de 2020, aqui já saiu prévia dele. Ele está com 8 milhões e 500 mil contas. Ele cresceu nada mais, nada menos do que 100 vezes o número de contas em 4 anos. Tá? É um absurdo isso. Tá? Eu acredito que ninguém colocou isso na planilha, né? E, enfim, foi o que aconteceu. Então você vê, 122 mil contas, 184 mil, 271 mil, 379 mil. E você vê que o média de contas abertas por dia útil segue crescendo, e segue crescendo. E cresceu também aqui no quarto trimestre, porque o quarto trimestre cresceu 1,4 milhão de contas e no terceiro trimestre cresceu 1,2. Então esse número aqui já deve ser 21 mil contas novas por dia. Aí você tem, qual é a outra ponto que as empresas tech elas têm de ganho? O Banco Inter lá atrás era número de conta digital, as pessoas usavam os serviços, pagavam uma outra coisa, uma merrequinha e pronto. Hoje em dia o Banco Inter, o que ele fez? Ele começou a botar o cartão dele. Então o cartão dele, que eram 33 mil cartões, subiu para 2 milhões e 400 mil cartões. O que paga mais é o crédito. O crédito saiu de 15 mil para 927 mil. Gente, é um absurdo, 15 mil para 927 mil. Né? 927 mil dividido por 15 mil. Ó, são 61 vezes. Isso aqui ele ganha bastante dinheiro com isso. Tá? E, além disso, o Banco Inter não parou aí. Ele criou o Inter Shopping, que é exatamente a Melius. Né? Só que, o que ele faz? Ele aproveita que ele tem lá 8 milhões e meio de clientes e dá um cartão de crédito para quem quer e oferece cashback para quem quer. Então, o volume transacionado do Intershop que começou ano passado, de 34 milhões, já passou para 38, para 122, para 376, e aqui, se eu não me engano, na prévia já bateu 600 e pouco, né, ou 800 e pouco. Você vê que, por enquanto, a receita e a despesa de cashback ainda estão iguais. Quer dizer, ainda dá prejuízo para o Banco Inter. Mas esse crescimento aqui, eu não duvido que em 2024 a gente tenha aqui um volume transacionado talvez de 10 bilhões, por exemplo. Tá? Então, esse é o grande ponto. E por isso que eu olho bastante o Banco Inter para o próprio Dica de hoje, para o crescimento da própria empresa. Tá? Outra empresa aqui, que é a Melius, né? A gente citou o racional da Melius. Então, se a gente pegar aqui, olha só, a Melius ele não dá um histórico tão grande para a gente. Ela dá desde o primeiro trimestre de 2019 7 milhões de contas abertas para 11 milhões de contas abertas. Aqui já fechou em 14,5 milhões de contas abertas. Né, 14... Não, botei um zero a mais. Tá? Então, quer dizer, ela dobrou a quantidade de contas abertas já de um patamar alto
em 2 anos. Nem 2 anos, né? Do primeiro TRI ao quarto TRI do ano seguinte. Usuários ativos saiu de 1,6 milhão aqui para quase 5 milhões, ou para mais de 5 milhões. Triplicou o número de usuários ativos. Quando a gente pega aqui o Gross Merchandise Value, né, o Marketplace, que vendia 1 bilhão e 100 milhões nos últimos 12 meses encerrados no primeiro trimestre, aqui a gente já está falando de 2,8. Então, mais do que dobrou também. Então, quer dizer, a grande questão que a gente precisa saber é que existe um crescimento associado e que contempla esse múltiplo maior. Tá? Não é uma coisa que o mercado espera. Não é uma coisa que está acontecendo. Tá? Então, eu não apostaria contra as empresas de tecnologia. Uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, é você ver que as empresas internacionais lá dos Estados Unidos, elas valem quanto? Né? Elas valem 1 trilhão de dólares, 5 trilhões de reais. As empresas grandes do Brasil, você vai ter o quê? A Localweb vale 11 bilhões, Melius vale 4 bilhões e pouco, Enjoei vale 3, 4 bilhões, a Mosaico vale 4 bilhões também de reais. Então, quer dizer, as empresas do Brasil estão valendo 1000 vezes menos. A empresa de implemento rodoviário, enfim, de petróleo do Brasil ou de qualquer outra coisa, vale 1000 vezes menos do que a dos Estados Unidos? Não vale. Então, na hora que a gente pensa globalmente, essas empresas, inclusive, nem estariam caras. Tá? É claro que elas estão com múltiplos esticados, mas elas também estão crescendo aí 60%, 70% ao ano. Então, o que é melhor, né? Aquela grande pergunta, você comprar um varejo tradicional que esteja 30 vezes o lucro e que esteja crescendo 5, 8% ao ano, ou você comprar uma empresa que está crescendo 60% ao ano e que está com um preço sobre lucro de 200 vezes, por exemplo. Então, esse é o grande racional que a gente tem que ter por trás e tomar cuidado, né, de não aproveitar esse crescimento das tech. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.